Queridos, estamos aqui para ministrar a palavra de Deus ao seu coração. Uma alegria estar aqui. Quero falar sobre guerras. Sobre guerras é um assunto bem atual. A gente vive rumores de guerra, né? Guerra política, guerra civil, guerra entre as nações. Mas eu quero falar sobre algumas guerras internas que a gente enfrenta. Quero falar sobre um personagem hoje muito conhecido, muito pregado sobre ele. Quero falar sobre Gideão, este homem de Deus, esse guerreiro, este vencedor, mas que muitas vezes não se achava assim. Guerra é um combate com armas ou sem armas. Tem guerras na mente, tem oposição de pessoas, sempre o vai ter. Tem guerras dentro da própria família, entre amigos, discordâncias, discussões. Agora, o primeiro inimigo é a gente mesmo. O primeiro inimigo está dentro de nós, é a nossa mente. Eu quero citar alguns textos aqui e conversar com você sobre isso. O que é necessário para vencer uma guerra? O que é necessário? Quero dizer para você que, já te adiantando, que o maior inimigo é a gente mesmo. Juízes capítulo 6, a partir do versículo 3, vai dizer assim: porque cada vez que os israelitas semeavam, os midianitas, os amalequitas e os povos do Oriente os atacavam. Acampavam em Israel, destruindo os produtos da terra, até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Pois vinham com o seu gado e as suas tendas como uma nuvem de gafanhotos. Eram tantos que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim, Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Havia uma guerra, então, uma guerra covarde. Eram muitos, e eles destruíam tudo, mas o povo clamava ao Senhor. A gente aprende aqui que a gente pode pedir ajuda para o Senhor dos Exércitos. A gente pode pedir ajuda. A gente deve pedir ajuda. No versículo, a partir do 7, diz assim, olha: quando os filhos de Israel clamavam ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu tirei vocês do Egito, da casa da servidão. Eu os livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todos os opressores. Eu os expulsei e dei a vocês a terra deles. Deus está dizendo o seguinte: olha, vocês estão clamando a mim e eu tenho resposta. Eu tenho um histórico de resposta, um histórico de salvação. Eu já tirei vocês de uma opressão, de uma escravidão. Vocês estão passando por problemas, mas eu quero que vocês lembrem-se que eu já fiz. Não murmurem, não reclamem. Lembre-se que eu sou um Deus que socorre. Lembre-se que eu sou um Deus que atendo às orações. Eu já fiz isso, eu já livrei vocês. Vocês estão melhores hoje do que há tempos atrás. Hoje vocês estão enfrentando guerras, mas vocês eram escravos, né? A gente sempre precisa dar uma olhadinha para trás, ver da onde Deus nos tirou, quem somos, aonde estamos, o que estamos fazendo. Sempre é bom fazer uma retrospectiva. Ele disse mais no versículo 10, se você estiver acompanhando, estou em Juízes 6, está dizendo assim, ó: e disse: eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando. Mas vocês não deram ouvido à minha voz. Vocês estão caindo no mesmo erro. Lá vocês pecavam pela idolatria, aqui vocês estão fazendo a mesma coisa, estão clamando a mim. Não coloquem nada em primeiro lugar além de mim. Às vezes a gente precisa fazer um check-up, uma verificação. Será que eu tenho colocado algo ou alguém em primeiro lugar? Será que algo ou alguém
tomou o lugar de Deus, Deus não divide a glória dele, o lugar dele é o primeiro lugar, ele não divide com ninguém. Ele exige isso de nós. E aí o texto continua. Eu quero ainda ler com você vários versículos. A partir do 11 diz assim, ó: Então o anjo do Senhor veio, sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, da família de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor está com você, homem valente. Gideão estava então malhando trigo no lugar de prensar uvas. Talvez não fosse a época de uvas, né? Os medianitas não o procurariam ali. Mas mesmo nessa situação, mesmo nesse momento de estar escondido, de estar não enfrentando a guerra, Deus o chama de homem valente. Está no versículo, a partir do versículo 3, está dizendo assim, olha, Gideão respondeu: meu Senhor, 12 diz, né? O Senhor está com você, homem valente. E Gideão respondeu o seguinte: meu Senhor, se o Senhor Deus está conosco, por que nos aconteceu isto? E onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Eles disseram: o Senhor nos tirou do Egito, porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Uma das piores questões da vida da gente é questionar a vontade de Deus, que ela é suprema, ela é boa, agradável e perfeita. A maior questão tem até uma pitada de acusação aqui. O Senhor nos livrou, mas agora o Senhor nos abandonou. Nós nos sentimos abandonados. O Senhor não está conosco. É triste essa declaração, né? Achar que Deus nos abandonou em algum momento, em algum período da nossa vida. A promessa, e Jesus falou: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Será que em algum momento a gente pensa assim? Você já pensou assim? O Senhor nos abandonou, e mais do que isso, nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas, na mão dos inimigos. O Senhor deixou de estar com a gente e ainda nos colocou nas mãos dos midianitas. Olha só que coisa triste. Aqui vemos questionamentos a pessoa indevida. Deus não erra. Deus não abandona os seus filhos. O Senhor nunca nos abandonou e nunca irá nos abandonar. Será que a gente, quando estamos em guerra, enfrentando os inimigos, a gente deixa o inimigo roubar as promessas, a esperança, os sonhos, a expectativa do melhor? Será que a gente deixa o inimigo colocar desânimo, colocar até acusações em nosso coração? E aí a resposta veio o seguinte, versículo 14 diz assim: Então o Senhor se virou para Gideão e disse: vá nessa força. Eu quero destacar isso. Vá nessa força que você tem e livre Israel das mãos dos midianitas. Não é verdade que eu estou enviando você? Olha, Gideão, não é nada disso. Eu não quero nem discutir com você essa questão. Eu não abandonei vocês de forma nenhuma. Nem quero colocar isso na mesa em discussão. Mas olha só, vá nessa tua força. E eu quero te perguntar o seguinte: que força? Aonde estava a força de Gideão? O coração dele estava machucado, entristecido, se sentindo abandonado, até por Deus. E ele relata isso. O Senhor nos abandonou. Que força! Olha, sempre tem um pouquinho de força. Sempre tem algo. Não pense que as suas forças se esvaíram, já foram minadas. De forma nenhuma. Sempre tem. E Deus só precisa
de um pouquinho de força, de esforço nosso, de esperança, de fé. Pode ser do tamanho de um grão de mostarda, já é o suficiente. Tem alguma coisa, o poder de Deus para multiplicar é enorme. Tem que ter um pouquinho de força e buscar de onde a gente às vezes acha que não tem. Tem que buscar essa força. Se tiver um pouco de esforço, se tiver um pouco de esperança, Deus age. Deus sempre quer tirar o melhor de nós. Deus sempre vai querer extrair o melhor de nós. No versículo 15, diz assim: Gideão respondeu: Ah, meu Senhor, como livrarei Israel? Eis que minha família é mais pobre em Manassés, e eu sou menor na casa do meu pai. O Senhor deve ter se enganado. Mandou ele não só ele se livrar da opressão do inimigo, mas livrar uma nação. Ele conta com este homem, ele conta comigo, com você. Vivemos um momento tão difícil no nosso Brasil, né? Precisamos orar por isso. E Deus conta com a igreja. A igreja é Deus em ação na terra. Parece que está tudo perdido, parece que as coisas estão caminhando tão mal, mas em um momento, no momento certo, Deus irá agir e irá agir através de nós. Deus usa pessoas, Deus quer usar a sua igreja. Mas Gideão não acredita nem nele mesmo. Eu sou o menor, a minha família é de menos expressão aqui na sociedade. Chama outro. Deus quer contar comigo e com você. E às vezes a gente está passando a vez. A gente está querendo que ele use outra pessoa, que ele fale através de outro, que ele age através de outro, mas Deus nos escolheu. Se você puder repetir isso, fala assim: Deus me escolheu, eis-me aqui, Senhor. Eu sou pobre, ele está dizendo, minha família é menos expressiva. Deixa eu te falar, Deus nunca erra. Se Deus apontou para mim, se Deus apontou para você, ele foi assertivo, porque Deus nunca erra. Aí o versículo 16, quero continuar lendo. Mas o Senhor diz: já que eu estou ao seu lado, você derrotará os medianitas como se fossem um só homem. Deus está dizendo: eu estou com você. Eu nunca te abandonei. Eu sempre estive com você. E já que eu estou no negócio, já que eu estou nessa guerra, a vitória é certa. É isso. Agora eu preciso entrar na guerra que ele me designou. Tem gente que entra em guerra que não é para entrar. Cuidado com isso. Deus enviou, Deus mandou, Deus direcionou. Nesta guerra Deus está e a vitória é certa. E aí parece que o coração dele, segundo o texto, começa a amolecer, a entender que Deus está, e ele responde assim no versículo 17: se de fato encontrei favor aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que estás falando comigo. Eu quero um sinal. E ele faz ali, eu não vou ler o texto todo, as provas ali da lã, do orvalho, e Deus responde com toda a paciência, sem a menor necessidade. Não havia necessidade de fazer isso, mas Deus quer trabalhar isso na vida dele, e Deus aceita as provas e Deus começa a responder. No capítulo 7, no versículo 2, diz assim: o Senhor disse a Gideão: é demais o povo que está com você. E aquela questão daqueles 22 mil homens, e aí quem se abaixar, quem beber com a mão, quem beber dessa forma, você vai separando as pessoas. O ensinamento que tem, eu estou correndo um pouquinho, o ensinamento que tem para nós é que Deus sempre tem as pessoas certas ao nosso lado. Aprenda uma coisa: não se vence uma grande guerra sozinho.
não se vence. Deus nos fez para estar juntos. Deus nos fez como igreja, chama a sua noiva de corpo, é o corpo de Cristo em ação na terra. Eu preciso ter sempre esse entendimento. As guerras, as grandes guerras principalmente, são vencidas juntos, como corpo, como igreja, como discípulos, como pessoas unidas num só propósito. Ele fala que é demais. Olha o versículo 3 do capítulo 7. Portanto, anuncia o povo o seguinte: quem estiver assustado e com medo, saia da região montanhosa de Gileade e volte para casa. E ali 22 mil homens voltaram, ficaram só 10 mil. Quem tem medo, está com medo, está assustado, não serve para a guerra. Vença os seus medos, vença esse espírito de covardia, repreenda isso, e o medo, ele é vencido pela coragem. Coragem não é ausência do medo, coragem é enfrentamento do medo. Preciso enfrentar meus medos. Os que estão assustados e com medo só vai atrapalhar. Ensina pra gente que andar com pessoas que com medrosos não vai te levar à vitória nas suas guerras. Escolha os vencedores, escolha os valentes, escolha aquele que acredita em Deus, que a fé está acesa em seus corações. A fé que eles carregam é uma fé inabalável. Escolha essas pessoas, peça a Deus essas pessoas, se aconselhe com elas, andem com elas, ande com vencedores. Agora, busque animar aqueles, se você está do lado de cá, né? Busque animar aqueles que estão com medo, estão enfrentando o medo. Versículo 4 do capítulo 7 vai dizer assim: então o Senhor disse a Gideão: ainda há povo demais, tem gente demais. E aí ele faz que os homens desçam até as águas, e aqueles que lamberam a água com a língua, como faz o cachorro, diz o versículo 5, esses você deve pôr à parte, separando daqueles que se ajoelham para beber. O número dos que lamberam levando a mão à boca foi de 300 homens. Todos os outros se ajoelharam para beber. E aí você conhece a história. Deus fala: se é com esse que você vai vencer. Esses estavam realmente comprometidos com a missão. Esses estavam levando a sério a guerra, enxergavam a seriedade da missão. Valorize essas pessoas. A partir do versículo 7 até o versículo 22, ele relata que eles estavam lutando por Deus e por Gideão. Sempre tem alguém direcionando as nossas guerras. Nós não estamos sozinhos. Eu quero ir fechando essa mensagem dizendo para você que as guerras são principalmente dentro de nós. A nossa mente é o nosso maior inimigo a ser vencido. Eu preciso acreditar que Deus está comigo, acreditar também que tem inimigo, viu? Que quer destruir as colheitas, quer destruir a família, quer destruir as riquezas, quer destruir a comunhão. Acreditar que tem inimigo e enfrentá-los pelo poder de Deus. Hoje, na autoridade de Jesus Cristo. Deixa eu falar com você, mas não é sozinho, mas não é se achando o menor. Nós precisamos nos achar dependentes, isso é humildade, mas entender que eu tenho autoridade e hoje, na graça, no nome de Jesus, Ele está comigo. Ele me deu autoridade, e a autoridade é exercida. Eu preciso exercer a autoridade e enfrentar as minhas guerras, enfrentá-las, enfrentar os inimigos, enfrentar os midianitas. Preciso entender também que não é todos que irão comigo. Eu preciso selecionar aqueles que entendem a guerra e estão comprometidos com ela. A primeira
eliminação aqui foi dos medrosos e os assustados. Esses que a fé está abalada, esses que não confiam totalmente. Não são esses que vão andar comigo e com você. Eu preciso buscar quem crer, quem tem fé, quem está animado, animosidade para vencer. É isso. E o terceiro ponto, eu estou repetindo para você, é guerrear por Deus. Quando a gente vence guerras, a gente glorifica o nome do Senhor. Mas o versículo 18 do capítulo 7 está dizendo assim: quando eu tocar a trombeta e todos os que comigo estiverem, então vocês também tocarão a sua trombeta ao redor de todo o arraial e dirão: pelo Senhor e por Gideão. Pelo Senhor, Deus, e por alguém enviado por Ele. A gente é direcionado sempre por alguém. A guerra é vencida. Deus falou no início aqui, eu li para você, que tirou eles do Egito. Tirou através de quem? Através de Moisés. Agora há uma guerra, e não é uma guerra contra Gideão, é uma guerra contra a nação de Israel. Mas ele levanta Gideão. Presta atenção nisso. Deus sempre levanta um líder. Deus sempre levanta um líder. Deus sempre levanta alguém para direcionar a guerra. A guerra que você está enfrentando, nós todos enfrentamos, tem sempre alguém. De repente o Gideão dessa guerra é você. Mas tem outros Gideões em outras áreas e Deus está levantando. Deus não é irresponsável. Ele está vendo os inimigos, ele está vendo os ataques e Deus sempre levanta alguém. Então é pelo Senhor e por Gideão. As guerras são vencidas muito mais por estratégias. Eles gritaram ali, depois você lê aí em casa, a partir do versículo 20 do capítulo 7, teve algumas estratégias de Deus e sempre há estratégia. Você está animado a vencer? Você confia no Deus que te chamou? Você confia nos enviados de Deus que direcionam a guerra, direcionam a estratégia? Você está envolvido, entendendo que tem uma guerra? São perguntas fortes de Deus para nós nesta tarde. Deixa eu te dizer uma coisa: não terceirize o que Deus mandou você fazer. Se ache pequeno diante de Deus, se ache insignificante diante do todo o poder dele, mas diante do inimigo não. Diante do inimigo dizer que eu não sou nada, eu sou pequeno, a minha família não é tradicional ou não é relevante. O que é isso? Nós temos o Espírito Santo de Deus morando em nós. Nós temos autoridade no nome do Senhor Jesus Cristo. E eu quero dizer para você, não se intimide diante do inimigo. Não deixe o desânimo pegar você, mesmo que você esteja escondido num tanque de malhando trigo, num lugar de prensar uva, mesmo que você esteja escondido. Deus está te chamando hoje. Sai daí e vença a sua guerra. Saia daí e vença as suas guerras emocionais, vença o desânimo, vença a mentira, vença a depressão, a ansiedade, vença as questões financeiras, vença a timidez, a covardia, vença. Saia desse lugar de esconderijo e vença, porque o que Deus falou para Gideão, eu quero falar para você. Mesmo lá, Deus o chama de poderoso guerreiro. É isso que Deus enxerga você, é assim que Deus nos enxerga, como alguém vencedor. Porque a Bíblia diz, nos garante, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos chamou. Não terceirize a guerra que Deus mandou você guerrear. E Deus não irá fazer, preste atenção nisso, o que Ele determinou para você fazer. Vencer os midianitas podem ser
em números como gafanhotos, mas é você. Deus vence através das nossas mãos, das nossas palavras. Deus vence através de nós. A igreja precisa avançar. Tem um hino muito antigo, eu via quando criança: a igreja segue caminhando, nada vai parar a igreja. A igreja somos eu e você, não tem inimigo para vencer a igreja. Deus está na frente, Ele é o nosso Senhor, Ele é o Senhor dos exércitos, mas a gente é que vence. A igreja segue caminhando. A igreja sou eu e você. Não se intimide com as perseguições, não se intimide com o inimigo. Junte pessoas para guerrear com você. Seja um Gideão na sua vida e na vida daqueles que estão à sua volta. É o que eu te desejo, em nome do Senhor Jesus.